nossa leitura será com o livro Monumento Eubiose. Inclusive, esse monumento, né, é um monumento que vão levantar lá em Goiânia, já tem o local, uma avenida muito importante que liga Goiânia com o aeroporto, cruza com uma outra avenida também bastante grande e importante, e é um monumento muito bonito, representando os conhecimentos da eubiose. Esse livro foi montado para arrecadar recursos para este monumento. Inclusive, estão em outras campanhas também para entrar mais dinheiro e poderem começar a levantar. E esse livro, como eu dizia, ele traz bastante assuntos, né? Escrito por vários irmãos que montaram esse livro, e é uma literatura muito boa, querendo presentear alguém para conhecer a linguagem, a didática da eubiose. Aqui está a maravilha. E vamos fazer a leitura aqui na página 101, onde o título principal desta leitura é Paz, Amor, Sabedoria. E é o Jorge Oro que publica, né, este texto que vamos ler para vocês. E começa com uma frase do professor Henrique, que diz: o homem realizado sabe que não há coisa melhor, nem satisfação maior que esse estado de paz inabalável, resultante do conhecimento de realidade interna. Nada mais pode perturbar essa paz. E esse contentamento, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida no mundo, porque está além e acima de todos esses problemas. JHS. E aqui começa a leitura. O professor Henrique José de Souza disse: a paz é a mais elevada experiência a qual pode almejar o ser humano no atual estágio de sua evolução. A paz não pode ser alcançada por uma pessoa, nem por um grupo de forma distinta, mas precisa ser um estado vivenciado por todos os seres. Enquanto a paz não for uma realidade que a tudo e a todos una, o ser humano continuará a se sentir apenas como um peregrino em terra hostil. A sabedoria não é uma simples derivada da aquisição do conhecimento, mas um estado no qual o conhecimento transforma aquele que o possui e, na continuidade, faz com que o seu possuidor contribua para a transformação do mundo. Um subtítulo: A Paz dos Homens. Hesíodo, filósofo grego do século VIII a.C., em sua Teogonia, onde a palavra teogonia tem theos, que é Deus, e mais gonia, nascimento. Então, a teogonia, nascimento de algo divino, né, fala da união de Zeus, o supremo soberano dos deuses, com Temis, a eterna lei e a ordem.
tendo como fruto o surgimento das horas. Essas horas não é de relógio, tá? É um termo grego, né? Horas, que é um conjunto de seres da mitologia. Horas, ou em grego, né? Escrito orai, com H. Aí nós temos diké, ou diké, que é a justiça. Eunomia, que é a ordem, e eirene, ou irene, que é a paz. Cada uma das horas desta hierarquia de seres chamado horas tinha um significado tanto político como agrícola. Diké contém em si a ideia de brotar. Eunomia, a ideia de crescer. Eirene, a de florescer e frutificar. Eirene era ligada, como por exemplo, por Aristófanes, na comédia Acarnenses, escrita em 425 a.C., ao ritmo, abundância e contemplação, indicando os resultados garantidos nos processos de paz, a possibilidade de trabalhar, produzir bens de consumo em abundância e a possibilidade de dedicar-se às coisas do espírito. Na política, diké era justiça. Eunomia era o bom governo, a boa lei. Eirene era a paz. A paz, entre parênteses, eirene, era resultante da justiça e do bom governo. O bom governo, entre parênteses, eunomia, era resultante do equilíbrio, da paz do cidadão com a justiça. Finalmente, a justiça, diké, era a resultante da prática do bom governo em tempo de paz. A integração destas três forças permite a lei e a ordem, entre parênteses, temis, viabilizando o poder, Zeus. São as grandes explicações, detalhamentos de comportamento, vida e evolução através dos personagens, né, da mitologia grega. Por exclusão, não há paz sem justiça e bom governo. Não há bom governo sem paz e justiça. E não há justiça sem paz e bom governo. O trio, né? Aí nós temos o trio paz, governo e justiça. As três divindades são, portanto, interdependentes, permitindo o surgimento, o crescimento e a frutificação de bem-estar, equilíbrio e harmonia. Em outras palavras, cria-se a ambiência para a paz positiva. Disse Diodoro Sículo, nascido o ano 90 a.C., faleceu no ano 30 a.C., em Agira, na Itália de hoje. Não há nada melhor para construir uma vida de felicidade do que a boa lei
a justiça e a paz. O que é a paz positiva? É aquela que não é o intervalo entre dois conflitos. O que é a paz negativa? É a paz conseguida como decorrência de um processo que termina uma guerra ou conflito. Para os gregos, a guerra era parte essencial para a proteção da paz, sendo a paz desejável somente entre seus cidadãos, enquanto a guerra defensiva, principalmente, se travada contra os bárbaros. Quem não é grego é um bárbaro. Este era o conceito deles, né? Se não fosse grego, era bárbaro. E os bárbaros deveriam ser, né, guerreados para que os gregos tivessem, né, paz, justiça e um bom governo. Venerando eles, os gregos, né, a paz que se alcançava com a guerra. Óbvio, com vitória, é claro, no final. Esse pensamento de que é lícito a guerra para preservar a paz é uma das constantes da visão degradada que faz parte deste ciclo evolucional que ora está terminando. Desse pensamento decorre o célebre ditado romano, abre aspas, se vis pacem, passa para bellum. Nossa, vou repetir aqui o latim. Se vis pacem para bellum, traduzindo como, se queres a paz, prepara-te para a guerra. A citação original do escritor romano Publius Flavius Vegetius Renatus, no século IV, contida em seu Epítoma Rei Militaris, é igitur, que desiderata passem, praeparete bellum. Então, traduzindo, assim, quem deseje a paz, que prepare a guerra. Base da paz romana, a ordem e a autoridade da paz negativa. Se a Grécia tivesse dado fluxo às forças que fizeram brotar em seu solo as possibilidades, como, por exemplo, Apolônio, Sócrates, Pitágoras, Platão, etc., de implantar um novo mundo, se tivessem permitido que crescessem, florescessem e frutificassem estes conhecimentos. Teria fundado o Império Universal da Europa, cuja duração, brilho e abrangência seriam impossíveis de determinar. Ao invés disso, aprisionada em si mesmo, opa! Oi, Lúcia. Bem-vindo. Boa noite. Já estamos na leitura aqui. Oi, boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite. Ao invés disso, né, a Grécia
aprisionada em si mesmo pela soberba, pela liberdade instintiva, pela sede de vitórias, fez com que essas forças transformadoras, ao invés de exteriorizarem-se, agissem contra si mesma, regando seu solo com o sangue de seus filhos em batalhas fratricidas, desencadeando uma série de ações que a fizeram perder o momento da história que lhe cabia. Assim mesmo, né? Temos que agradecer à Grécia pela grande linha de conhecimento deixada, que até hoje, né, serviu de margem para o nosso crescimento aqui, principalmente o ocidental. Na aula de sábado, é uma aula nova, falaremos de Pitágoras, para que depois entremos na grande dupla, né, de filósofos, Platão e Aristóteles. Platão é o intuir, enquanto Aristóteles é o inteligir. Cara e coroa de uma mesma e única moeda. É uma aula muito interessante nos moldes da iniciação pitagórica e depois a grega propriamente dita. A Índia e o Egito são a Grécia da Grécia. A Atlântida é a Grécia do Egito e a mãe da Índia. E, finalmente, Índia e Egito são o pai e mãe da civilização ocidental. Por isso, nosso mestre, professor Henrique, dizia: se a Índia é a mãe, o Egito é o pai, hoje o Brasil era de Aquários, está sendo o filho, a terceira pessoa. Vou ler novamente esse trechinho aqui. Olha. A Índia e o Egito são a Grécia da Grécia. A Atlântida é a Grécia do Egito e a mãe da Índia. E, finalmente, Índia e Egito são o pai e a mãe da civilização ocidental. A página 104, com o subtítulo Raças, já lemos em 25 de maio de 2021. Então, nós vamos para a página 107, com o subtítulo A História do Desconhecimento da Paz. Começando aqui. Da mesma forma como hoje coexistem todas as raças, assim aconteceu no período pós-Atlante, enquanto os remanescentes atlantes estavam dispersos, os ários, que é a quinta raça-mãe, estavam em estruturação e expandiam-se. E os povos africanos, onde o nome África vem do termo celta Afri, e Afri significa feroz, bárbaro, remanescentes lemurianos, os africanos remanescentes lemurianos, chamados pelos ários de sudeanos, povos da raça negra, que a tudo e a todos conquistavam, invadiam e subjugavam. Anotem essas três palavras.
dos remanescentes lemurianos. Conquistavam, invadiam e subjugavam aos demais. Continuando a leitura, vamos tecer alguns comentários sobre os celtas, que é a quarta sub-raça da raça ária ou ariana, trazendo a lume a contínua ausência de paz na caminhada dos povos. Os celtas, nome que eles próprios davam a si mesmos, significando os fortes, os ilustres. Os povos da África, à época, seus inimigos dos celtas. Os chamavam, aos celtas, de citas ou citas, significando os impuros, os reprovados, aquilo que se repele. Olha como tratavam bem uns aos outros, né? Olha como vem de longe essas brigas, né? Em retribuição a esse nome ofensivo, citas, os celtas chamavam os africanos de pelasques ou pelasgos, significando pele curtida. As contínuas invasões e ataques dos povos africanos aos celtas, que não tinham ainda, como povo celta, os influxos de consciência e conhecimentos emanados de seu Manu. A sistemática devastação das aldeias, né, celtas e a transformação de sobreviventes em escravos, que eram levados em grandes quantidades para a África, fez com que, por necessidade, os celtas tivessem características de nômades, que se refugiavam no norte da Europa e Ásia. Partindo da necessidade da sobrevivência, surgiu o conceito de chefe militar, sendo escolhido dentre os guerreiros, passando a ser denominado German ou Hermann, o qual dividiu o povo em 3 classes. Então, German ou Hermann era o chefe militar, escolhido entre os maiores e melhores guerreiros, o qual esse novo German ou Hermann dividiu o povo celta em 3 classes. A primeira eram os jovens, aptos para a guerra. A segunda, os anciões e os incapazes para a guerra. E a terceira classe, homens fracos ou idosos, mas ainda capazes de trabalhar no esforço de prover aos que guerreavam. As mulheres e crianças eram mandadas para a profundeza das florestas, para se esconderem das guerras. A classe dos idosos, que alimentavam os guerreiros e cuidavam das provisões, receberam o nome de dieta, origem do conceito do Senado. As outras 2 vieram a ser chamadas de leite,
com Y, né? E T mudo. Leite, que queria dizer elite. E a outra de Volgue, ou folk, aqueles que servem. Com o passar do tempo, o conjunto de Germans reunidos escolheu um chefe único, a quem denominaram Herol, Herol com H, ou Hercol, Her com H, Hercol, significando o chefe de todos. Era esse o estado normal desse povo celta, os que guerreavam e os que serviam. E essa estrutura propagou-se para todas as aldeias e povoações celtas. Por isso, no idioma celta primitivo, povos jogados em uma belicosidade natural, a ideia de paz era tão desconhecida que se serviram da ideia de liberdade para expressá-la, ainda hoje, num termo alemão, frei, que significa liberdade, e Fred, que significa paz. Séculos de batalhas transformaram os celtas em guerreiros formidáveis. Veja como a evolução se processa, mesmo para uma linha mais materialista, né? Como se processa uma certa lentidão, geração sobrepujando gerações, né? Guerreiros formidáveis, sem cidades fixas, superiores fisicamente agora aos povos africanos, e que aprenderam a forjar armas, tanto em cobre como em ferro, atacando no inverno e refugiando-se nos meses quentes. Aos poucos, reconquistaram seus espaços, fazendo ver aos sudeanos, os africanos, como eles chamavam, que seria mais proveitoso uma trégua, antes que os celtas invadissem, né? Invertessem os papéis e começassem a atacar agora suas aldeias no próprio solo africano. Desse contato e desse acordo de paz, surgiram duas novidades para os celtas. Primeiro, travaram contato com a escrita. E segundo, presenciaram os primeiros rituais a uma divindade solar, o sabeísmo. À época, professado centralmente no reino da rainha de Sabá, atual hoje país, o Iêmen. A paz negativa, experimentada pelos celtas, lhes proveu cultura no contato com os povos que antes eram seus inimigos, os africanos. Expansão via conquistas e unificação social, via estabelecimento de normas seguidas por todas as vilas e povoações, e fortalecimento do Conselho de Germans ou Hercol. Mas, como em qualquer povo guerreiro, ou fazem guerra contra outros povos, ou guerreiam
entre si mesmo. Assim, inicia-se dentro desta inquietante paz negativa um período devastador para os povos celtas, de guerras internas, até que, por força de lei, surge a figura feminina, ocupando um lugar de primeiro oráculo, sendo essa primeira manifestação conhecida como Voluspa. Aqui vê a universalidade das coisas. Isso fez com que as mulheres passassem da posição social mais baixa em uma sociedade guerreira para a função de legisladoras, criando-se um conselho de mulheres, que depois nomeariam 2 executores de suas ordens. Um sumo sacerdote, chamado Drude ou Druide, e um chefe militar, rei, chamado Can, indicando que uma nova fase começaria agora para os celtas. Contudo, como também é comum em povos que se mantêm na beligerância, nem todas as povoações aceitaram os novos rumos. E o cisma, a separação, né? O cisma foi uma natural decorrência, exteriorizando toda a violência represada até então, não mais usada contra os inimigos. Os dissidentes, derrotados, retiraram-se em direção ao Mar Negro e dali para a Ásia Menor. Atual parte asiática da Turquia limitava-se ao norte com o Mar Negro, ao sul com o Mar Mediterrâneo, ao leste com Geórgia, Armênia e Irã, e a oeste com o Mar Egeu, avançando como verdadeira horda, a tudo conquistando e destruindo, adotaram o nome de Bodonês, que quer dizer aqueles sem habitação física, mais tarde conhecidos por beduínos, como até hoje tem nos desertos, né? Esse povo nômade, meio guerreiro, meio assaltante no deserto, os beduínos. Os que permaneceram na Europa tomaram todo o continente, dividindo-o em regiões. Teutisland, terra elevada, Holland, terra inferior ou baixa, Pauland, terra superior, e Danmark, o limite das almas. Askhtan, as terras ainda ocupada pelos atlantes, depois terra dos vascos, bascos e etruscos. Veja, quando ainda nessa época, né, tinham remanescentes lemurianos, principalmente na África, remanescentes atlantes, e já tinha uma quarta subraça
de povos arianos. Vários colégios de druidisas foram criados e representavam a benevolência, até que, pelo excessivo poder que adquiriram, degradou-se o culto à natureza, transformando o culto ao primeiro Hermann em um culto a um deus, Thor, entre parênteses, Thor, martelo, e sua esposa, Freia, dedicando aos mesmos sacrifícios humanos. Isso tomou escala e espalhou-se para a Suécia, a Islândia, até a Sicília e costas da Ásia e da África. Os celtas tinham a guerra como seu elemento, sendo devastadores e implacáveis inimigos, não deixando nada vivo por onde passavam. Contudo, ao retornarem das conquistas no Egito, iniciou-se uma epidemia de elefantíase, que praticamente devastou todo o povo celta. É o que nós estávamos conversando um pouquinho antes da leitura. Chega uma hora que o ser humano degrada tanto a natureza, degrada a própria raça, que a natureza tem que entrar em ação de uma forma grotesca, violenta, como aqui no caso, né, uma epidemia, uma doença, para dizimar grande parte da população. É a natureza reequilibrando. Já demos essa aula para vocês no Peregrino. Quando há um desequilíbrio humano muito forte, a natureza usa das suas armas e, através de terremoto, tufões, maremotos, vulcões e tudo mais, a natureza reage. E, com isso, ela busca o quê? O reequilíbrio. Aí, por algum tempo, o ser humano fica com medo, fica temendo as forças superiores, põe o rabinho entre as pernas e, por um tempo, a humanidade vive bem. Mas, com o tempo, vão esquecendo e começam novamente as lutas, as brigas e as guerras. Então, aqui precisou da doença elefantíase para praticamente devastar, né, a maior parte do povo celta. Dessa situação caótica, diz a tradição, foram salvos, alguns, né, por um druida de nome Ram. Ram é um termo que está ligado a carneiro. E Ram foi um Manu que se manifestou. Ram propôs um movimento de renovação, acabando com os sacrifícios humanos. Novamente, a dissidência e a resistência ao novo fez com que os celtas, contrários a esta renovação, mantivessem-se fiéis ao culto anterior de Thor e abandonassem, né, e adotassem, o símbolo do touro. É difícil, gente. Por isso que a humanidade evolui aos poucos, na marcha lenta,
no cai, ajoelha, levanta, levanta, ajoelha, cai, cai, levanta, cai, levanta. É terrível. Por isso que nós temos que buscar a nossa evolução individual. Porque se a coletiva fracassa, tem revés, nós estamos no meio do coletivo. Mas o individual, por equilíbrio com a lei divina, que a tudo e a todos rege, nós temos uma chance enorme de sobrevivermos e ficarmos do lado fiel, evolucional. É como o Covid hoje. Está morrendo gente. E vai morrer gente. Porque morrer é a única certeza que nós temos. Nascemos, estamos vivendo, vamos morrer. Ou de causa natural, ou alguma causa acidental, tá? Então, aí fora, infelizmente, estão fazendo muito estardalhaço, tá? Então, muito cuidado. Busquemos o nosso trabalho, a nossa vitória, a nossa evolução individual, pois a coletiva, infelizmente, é sempre mais difícil. Então, como diz aqui, continuando a leitura, esse embate entre Thor, né, e o carneiro de Ram gerou contínuas guerras, mortes, destruições, ocorrendo novo cisma, fazendo com que Ram fosse embora, levando parte do povo celta, que lhe ficou fiel, dirigindo-se para o mar de Aral, Ásia Central. Ram estabeleceu-se em uma região chamada Turam, onde viviam os sudeanos, derrotados e expulsos do Irã. Tribos de muitos lugares dirigiram-se também ao encontro de Ram, por causa de sua fama e dos prodígios que o mesmo realizava, e preparavam-se para uma grande batalha, a qual durou 7 anos, após a qual Ram conquistou tudo: Irã, Arábia, Industão, Egito, Caldeia, Europa, espalhando-se pelo mundo então desconhecido. Ram, na tradição, é o condutor, então é um Manu, um condutor do povo ário hindu, sendo conhecido na Índia como Rama, e em todas as tradições, do Tibete até a Grécia. Era chamado de Passipá, ou Papá, significando o pai de todos, ou pai dos pais. Os celtas que ficaram na Europa continuaram em batalhas sangrentas, derrota após derrota, até que o próprio símbolo do touro, né, Thor, desapareceu, restando tribos dispersas na Europa setentrional, inimigas entre si, alemães, vândalos, frísios, símbrios, escandinavos, francos e saxões. Ao chegar na Índia, Ram unifica
as duas dinastias existentes, a solar e a lunar, e cria o sistema de castas, sacerdotes, guerreiros, artesãos, né, e trabalhadores. São as 4 castas que ainda hoje existem na Índia: os sacerdotes, os guerreiros, artesãos e trabalhadores gerais. A Irã, na Índia, abole a escravidão e cria um governo único. Sob o Império de Irã, a humanidade vivenciava pela primeira vez, após a Atlântida, a paz positiva. Passados séculos, os países pertencentes ao Império Hindu de Irã tiveram liberdade para terem seus próprios cultos, novamente polarizados entre solares e lunares. Na Índia, durante o reinado de Urga, seus 2 filhos, Tarakya e Irshu, ou também chamado Irshu, em oposição, dividiram o império. Os que ficaram com Irshu, seguidores do culto lunar, eram chamados de Palis, que quer dizer pastores, que por adorarem como símbolo o Ione, órgão sexual feminino, ficaram conhecidos como Iônios ou Ionídeas, ordem jônica. Usavam a cor vermelha como símbolo. Os que continuaram fiéis ao culto solar adotaram como símbolo uma coluna encimada pelo carneiro, linga ou falo, ordem dórica, e usavam a cor branca como símbolo. Que mania nossa de seres humanos polarizarmos. Difícil a ideia da síntese, a ideia da unidade, tá? Por isso que eu falo para vocês, né? Uma das leis que mais age e interagem na face da Terra é a lei da polaridade. Porque nós somos realmente seres polarizados. Raros de nós busca a unidade, a síntese, o uno. A partir desse cisma, de novo solares e lunares, séculos de devastação cobriram a Ásia, África e Europa, de cadáveres e ruínas, até chegar ao ponto de os Ionídeas serem banidos para sempre da Índia. Eles adquiriram grande poder por meio das guerras, conquistando a costa do Golfo Pérsico, o Iêmen, depois a Arábia, onde expulsaram os celtas bodones para a Etiópia e para o deserto. Caldeia, a Ásia Menor, onde fundaram o Império Babilônico, às vezes chamados de Sírio ou Assírio. Egito,
onde chegaram 500 anos após o cisma de Irchou e ficaram por 953 anos como 15ª e 17ª dinastia. Zoroastro, nesse período, desencadeia um movimento no Irã, atribuindo-se o nome de persas e criando um império que depois dominaria o mundo. Impérios sobre impérios, mundos sobre mundos, raças sobre raças, raças sobre sub-raças, e assim vai caminhando a lentos passos a nossa humanidade. Também, nessa época, Forri, o pai da vida, emigra para as margens do rio Huangpo e lhe dá o nome de Rio Amarelo, por causa da cor que ele adota, dando origem ao Império Chinês. Em sânscrito, é chamado Chandra Dwipa, o país da lua masculinizada. Os chineses chamavam a seu país de Tian-Iya, significando o que há de mais poderoso no céu. Os hindus os chamavam de Tixinas. O Império dos Ionídeas, às custas de guerras sem fim, em um festim de sangue e vidas, passou a pertencer aos assírios, depois para os egípcios, etruscos, depois assírios novamente, depois subjugados pelos medos, persas, gregos e romanos, para, enfim, dispersarem-se por toda a Europa, encerrando o desmembramento do Império de Rã. Dá a impressão que eternamente estaremos sempre como humanidade em conflito, principalmente neste final de ciclo. Olha as fake news, né? Fala de um lado, desfala do outro. Mente de um, desmente do outro. E fica uma política, como alguns dizem, né? A pessoa inventa uma mentira, joga essa mentira no público, essa mentira roda, 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 e vai mudando de nome, característica e aspecto. E quando chega de volta para a pessoa que lançou a mentira, ela está tão distorcida que ele não reconhece que aquela mentira foi dele. Aí ele acredita e briga por aquela mentira, ou ele cria uma pior ainda. É uma loucura, gente. Por isso, reforçando, né, a síntese de entendermos esse caminhar da nossa humanidade é a importância da busca da nossa individualidade, tá? Buscarmos a nossa evolução individual. Porque se a coletiva fracassar, fica fácil da gente se afastar e continuar na nossa trilha, nosso viés.
Em determinado momento, no Egito, governavam os gêmeos, Ramsés e Ansés, que entraram em disputa, gerando uma guerra civil, onde, tendo sido derrotado, foi expatriado Ansés, conhecido pelos gregos como o lendário Danaus. Abandonasse o país do Nilo e fosse para a Grécia, onde fundou várias colônias. Junto para a Grécia vai o Trácio, Orfeu, encontrando um país destruído, mais um Manu aqui, né? Orfeu, encontrando um país destruído pelos conflitos religiosos e políticos também. O Egito, enfraquecido pela guerra civil, é invadido e dominado pelos etruscos, que também dominaram a Arábia e a Ásia. Nesse tempo, a Grécia expande-se e cria suas colônias, e o Império Assírio se desmembra. Está vendo? Um sobe, atinge o apogeu, o patamar, e depois tem uma queda. Quando algum povo, civilização, raça está na descendência, está na queda, em algum outro lugar, próximo ou distante, um outro povo, uma outra etnia, uma outra raça começa a crescer, 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 atingir o seu ponto máximo, ter a seu patamar, sua estagnação e depois uma queda. É assim, né? Vai nascendo, atingindo o ápice e caindo, mas no outro ponto, subindo e caindo. Sempre vai sendo uma escala de ganho. Ganho o quê? Evolucional. Então, como nós vimos aqui, enquanto a Grécia se expande, o Império Assírio, né, se desmembra, se enfraquece. O Império Persa nasce pelas mãos de Ciro. É o ano de 559 a.C., até a morte de Dario, em 331, também antes de Cristo. Nesse período, quase todos os reis persas foram destronados ou assassinados. É conhecida a história da Grécia, que encontra seu ocaso, seu apagar, seu murchar, nos tempos em que o sangue grego inunda as planícies do Peloponeso, em guerras internas. Alexandre o Grande surge e desaparece, que é rápido, né? Foi coisa de nem 30 anos, né? 30 e poucos anos ele falece, mas ele começa a administrar com mais de 12 anos de idade. Então, Alexandre o Grande surge e desaparece na história, deixando também um rastro de sangue e guerras. Roma, cujo nome etrusco era Valentia, tomou esse nome após liberar-se
do controle dos tarquínios, do fenício, tarquínio, termo fenício, torquim, aquele que regulariza a possessão. Sua história foi marcada, a da Roma, né? Foi marcada por guerras, tendo se envolvido diretamente em 39 grandes conflitos entre 498 a.C. e 323 depois de Cristo, permanecendo efetivamente em guerra por espantosos 326 anos. Roma e Cartago, através de vários personagens, deram trabalho ao ceifador de vidas, cobrindo de cadáveres as planícies, até que Cipião, em Zama, selou o destino dos cartagineses. Derrotada Cartago, nada mais impediu Roma de expandir-se para a Ásia, África e Europa. Após seu apogeu, como natural a todo estado bélico, a queda de Roma começa a desenhar-se, decorrente de sua desintegração moral, social, político e filosófica. Ao norte, os bretões se revoltam e massacram as legiões romanas. Os godos, todos os guerreiros de Odin, como povos vândalos, sicâmbrios, francos, saxões e outros, odiavam os romanos há séculos e representavam a devastação, não deixando nada sobre a terra por onde passavam. E chega o momento em que atacam com um furor desconhecido até para os romanos. Todas as posições de Roma na Europa, Ásia e África, não se detendo por nada. Consta que Cláudio II, em uma única batalha, massacrou 300.000 godos, e em seguida Aureliano, outros 300.000 alemães. Essas batalhas acontecem por largo período, e os romanos abandonam a Bretanha, até que Alarico toma e saqueia Roma, abrindo espaço para todos os outros godos. Os vândalos tomam a Espanha, os francos a Gália, os lombardos a Itália e etc. Tudo em paralelo à ameaça de Átila, rei dos hunos, né? Átila, que se projeta em direção a Roma. Gente, olha quanto nasce, morre. A roda de Sansara girava mais que ventilador hoje, né? Olha quantas reencarnações nós já tivemos. Possivelmente, quão estúpidos nós já fomos. Então, hoje, era de Aquários, não podemos mais termos tanta estupidez na cabeça. Meu modo de ver, tá? Desculpa se a palavra machuca,
Mas é isso mesmo, porque temos muitas religiões boas, muitas escolas iniciáticas, a exemplo da eubiose, colocando sua mensagem. Não querem ouvir, preferem o lendário bezerro de ouro, depois não chore como os últimos Atlantes, que quando começou a terra a tremer, começou a água a chegar no pescoço, todo mundo correu no santuário, no templo, aonde estava o sacerdote Atlante, Mucá, e todos pedindo salvação. Aí Mucá disse: agora vocês com seus trajes finos, ricos, sedas, joias, ouro e pedras preciosas, morrerão junto com seus servos e escravos. O que eu posso fazer por vocês é também morrer junto com vocês. Tá? Esses grandes seres se dão em holocausto pela humanidade. Continuando a leitura. Após essa onda de destruição, nada restava da Europa, só escombros e estados desmantelados, em um processo de involução e barbárie, onde o máximo da organização social era o limite do castelo dos senhores. A Idade Média, do século V ao século XV, com a Europa destruída, vê surgir dois movimentos, o Islã e os mongóis, do norte da China, que deram ao mundo 3 flagelos, né? 3 dores, né? 3 grandes, né, destruidores da humanidade, possivelmente como flagelos, um resgate kármico da lei divina. Os 3 flagelos, que nosso mestre professor Henrique também fala sobre eles, é Átila, Gengis Khan e Tamerlão, que ceifaram vidas e cidades aos milhares, destruindo as civilizações, até as pedras que lhes serviam de alicerce. Não ficou, como dizem, pedra sobre pedra. Na Europa, após as matanças denominadas cruzadas, os cristãos, não mais podendo dar embate aos infiéis estrangeiros, voltam-se contra si mesmos, buscando infiéis. Cita-se a devastação da região dos albigenses, na França, como um exemplo dessa loucura, tendo resultado a criação da terrível Inquisição. Gente, o ser humano adora sangue. E sangue, contrário, né? Ele não dá sangue para causa nenhuma. As agressões do Ocidente ao Oriente, tendo por véu a religião, acabam despertando o Império Otomano, que em pouco tempo invade a Síria e ameaça a Europa. Se consolida com as conquistas de Otomã I. O ano é 1288
1258 de nossa era. E segue expandindo-se até 1922, na Primeira Guerra Mundial, quando desmembra-se, restando a atual Turquia. Em seu auge, né, o Império Otomano compreendia a Anatólia, o Oriente Médio, Sudeste Europeu e Norte da África. Poder mantido a ferro e fogo, tendo à frente a ordem de guerreiros janízaros, que foi criada em 1330 e desativados em 1886. Dá para ler mais um pouquinho aqui. Página 116. Ainda tem muitas mais páginas, aí nós completaremos, né, na próxima terça-feira. Toda essa temática nos dando consciência da nossa evolução. Falamos já em aula sobre raças, povos, etnias, sub-raças. Na aula de sexta-feira passada, quando falamos sobre os 4 tipos de sangue, falamos também desse deslocamento de povos. E vimos que o sangue tipo B foi dividido em 2 partes. Povos pacíficos, com os pacíficos e agrários, com sangue B, e povos guerreiros, belicosos, também com o sangue tipo B. E amanhã é a aula número 2, sobre os 4 tipos sanguíneos. E na aula de amanhã abordaremos o assunto alimentação, dieta própria para cada tipo sanguíneo. Vou ler mais um pedacinho e paramos aqui, tá bom? Na África, se considerarmos apenas os últimos 200 anos, aconteceram não menos de 200 guerras, tanto externas como internas. A maioria delas derivadas da colonização europeia e de suas decorrências. A colonização pelos europeus começou com os descobrimentos, quando os portugueses ocuparam as Ilhas Canárias. Depois, em 1880, efetivamente, inicia-se o processo de ocupação, colonização da África pelos europeus. Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica e outros, que loteiam o continente entre si, deixando livres apenas o Egito, que mesmo assim ficou na condição de protetorado inglês, ocupado de 1880 a 1914. E a Etiópia também. A divisão territorial baseou-se no interesse dos colonizadores e não nos aspectos étnicos, culturais e históricos, transformando e instabilizando o continente africano até hoje, mesmo após encerrado oficialmente os processos de intervenção. Tá bom? Gente,
9h26. Então, vamos parar aqui. Paramos aqui na página 116 e vamos, né, completar tudo isso na próxima terça-feira, na nossa próxima, né, leitura comentada, ok? Tá bom, pessoal? Obrigada. Nos veremos Ok, amanhã. Paulo, até amanhã. Até Nos amanhã, vemos. com Até a Até amanhã amanhã. às 12. Obrigada. nossa Boa noite história, a né, todos. Boa dos noite. 4 tipos de sangue. Boa noite. Ó, Um abraço, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, abraço. Até nosso próximo encontro. obrigada. Até amanhã. Obrigada. Muito obrigado a todos. gente. Gratidão, Paulo. Gratidão, meu irmão.